Olá, povo de Deus, é um prazer estar novamente aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. É uma honra saber que você está usando esse recurso, que é YouTube, e está nos acompanhando, né, desde esse momento difícil que nós entramos nesse cenário de pandemia. Tenha certeza que Deus tem um grande propósito com tudo isso e que nós saberemos, né, todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Compartilhe, curta o nosso canal, compartilhe com as pessoas próximas a ti, para que elas também venham a ser abençoadas, amém? Irmão, eu gostaria de compartilhar com vocês, neste dia, uma palavra específica para os nossos corações, que é chamada As Tempestades da Vida, amém? Antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a separar a sua Bíblia, separar o seu caderno, sua caneta, para fazer as anotações necessárias e que nós possamos orar. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos, meu Pai, reunidos, meu Pai, neste ambiente online, meu Pai, onde, meu Pai, ficará registrado, meu Pai, para a posteridade, meu Pai, esta ministração. Senhor, que ela possa, meu Pai, fazer, meu Pai, o seu propósito, Senhor, que é, meu Pai, ir, meu Pai, ao encontro, meu Pai, dos nossos corações, meu Pai, nos fazermos, meu Pai, refletirmos, meu Pai, para que nós venhamos ter, meu Pai, uma atitude diferente, Senhor, mediante, meu Pai, as tempestades da vida, Senhor. Eu, como teu servo, Senhor, me coloco, meu Pai, como um canal de bênção, meu Pai. Usa a minha vida, Senhor. Que não seja, meu Pai, a minha intelectualidade, que não seja, meu Pai, o meu saber, Senhor, mas que seja o seu Espírito Santo revelado, meu Pai, na minha vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse para ti, hoje o nosso tema é As Tempestades da Vida. Irmãos, nós sabemos, né, que durante a nossa vida como um todo, nós passamos por muitas lutas e desafios, né? E eu gostaria de convidar você a abrir lá em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. A palavra de Deus nos diz assim, lá em João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara para nós. E ela diz que no mundo nós teremos aflições. O que são as aflições que a Bíblia aqui mencionou? São lutas, são dificuldades, são tempestades que nós iremos, meu irmão, passar. Nos últimos 20 anos, né, infelizmente, nós vemos no nosso meio, né, o crescimento da chamada teologia da prosperidade. Onde, irmãos, essa teologia da prosperidade, essa heresia, ela vem trazendo ensinamentos errados para as nossas vidas. Um dos ensinamentos que a teologia da prosperidade traz é: se você não tiver fé, se você tiver fé, você terá muitas riquezas. A teologia da prosperidade diz: basta simplesmente eu e você termos fé que nós seremos ricos, milionários. Começo a frequentar a igreja na sexta-feira, no domingo eu sou multimilionário, eu tenho 10 carros, eu tenho 10 iates, eu viajo a Europa toda, né? Eu tenho tudo de forma exagerada em minha vida. Outra característica que a teologia da prosperidade traz bem, se você não está sendo rico, é porque você não tem fé, ou porque você está em pecado. Irmãos, nós sabemos que biblicamente, né, as lutas e aflições não estão necessariamente relacionados ao pecado. Sim, existem lutas que vêm nas nossas vidas por causa do nosso pecado, mas não todas. Outra característica que nós vemos na teologia da prosperidade é que ela coloca os seus pregadores como seres divinos, como homens e mulheres que abrem e fecham as portas do céu em qualquer momento. Né? Quantas vezes você já não viu, olha, beba daqui, ó, dessa água, porque essa água aqui vai te abençoar, vai isso, vai aquilo outro. Ó, pega aqui a minha toalhinha que eu sequei, minha testa, que ela vai ser uma bênção na sua vida. Ah, se eu pegar o meu paletó, passar por cima de você, você será abençoado. Este é um outro ponto falho em que a teologia da prosperidade faz
com que as pessoas depositem a sua fé em figuras humanas. E a palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem. Irmão, não estou falando aqui que você não tem que respeitar as autoridades eclesiásticas na terra. Mas estou aqui compartilhando com você que a eclesiástica não está acima de Deus. Outra questão que nós vemos muito, irmãos, na teologia da prosperidade é sobre o ensino raso sobre a palavra de Deus. Você nunca vê, né, esses teólogos da mega prosperidade trazendo um estudo realmente profundo da palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós estudarmos esta palavra, nós iremos saber com propriedade o propósito de Deus para as nossas vidas. Outra característica que a teologia da prosperidade tem e traz com muita frequência é a questão de leiloar a bênção. Ah, irmãos, venham, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, porque Deus vai isso, Deus vai aquilo outro. Irmãos, eu acredito na prosperidade divina. Eu vivo a prosperidade divina. Deus é o detentor de todo o ouro e de toda a prata. Mas Deus não faz negociata com ninguém. Irmãos, não existe oferta que eu possa trazer que vá obrigar a Deus a fazer algo a meu favor. Tudo que eu tenho, aliás, tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu não tenho nada, porque Deus colocou nas minhas mãos, eu estou aqui como um administrador de Deus. Então, meu irmão, não caia nessa de querer fazer permuta, querer fazer leilão, querer fazer negociata com Deus. Aqui no Ministério Rio de Vida você jamais verá isso, pois nós somos uma igreja focada no ensinamento da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, eu fiz essa abertura exatamente para nós possamos confrontar este ensino errado que muitas vezes nós recebemos, né? E nós não podemos esquecer que nós sempre, né, passaremos por tempestades. A tempestade, irmãos, ela faz parte da nossa vida. Ao estudarmos a Bíblia, irmão, nós vemos que as lutas, aflições e tempestades fazem parte da vida. Não tem como nós fugirmos dela. Quero convidar novamente você a abrir lá, Romanos 8, 37 e 39. Abra lá para a gente poder meditar. Romanos 8, 37 e 39. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 37 ao 39. Então, irmãos, não importa a situação que nós viemos passar, não importa a tempestade, não importa a aflição, não importa a luta, pois nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo, porque Ele nos amou. Nada pode nos separar, nem vida, nem morte, nem anjos, nem demônios, nada, absolutamente nada pode nos separar. Mas isso, irmãos, não quer dizer que nós não iremos passar por essas tempestades, por estas aflições. Se você procurar lá no dicionário, o significado da palavra tempestade, você vai encontrar lá. Acompanha comigo. Agitação violenta do ar, acompanhada geralmente de chuva e trovões. Temporal, agitação extraordinária do mar, causada pela força do vento. Essa é a definição padrão de tempestade, da sua manifestação física. Só que ela tem também um sentido figurado, que é discussão violenta, grande agitação emocional, desordem. Então, irmãos, isso são situações que nós estamos sujeitos a passar. E nós vemos, irmãos, na Bíblia, 3 tipos de tempestades que todos nós estamos sujeitos. E eu quero compartilhar com você cada uma dessas, para que você possa identificar qual delas você está passando neste momento e que você possa agir da maneira adequada. A primeira que eu quero compartilhar com você é a chamada tempestade natural. Irmãos, nós encontramos elas registradas lá em Mateus 14, versículo 22 ao 33. Abra lá comigo, por favor. Mateus
14, do 22 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Irmãos, nós vemos aqui nessa passagem a chamada tempestade natural. Quais que são essas tempestades naturais nas nossas vidas? Elas são, irmãos, tempestades que elas são inevitáveis na nossa vida. Se você acompanhar comigo lá no versículo 22, você vai ver que Jesus insistiu para os discípulos entrassem no barco. Por que Jesus, irmãos, insistiu que os discípulos entrassem no barco? Provavelmente, o clima ele já estava dando alguns sinais de que viria uma onda forte. E ali nós tínhamos um grupo de pescadores experientes. Eles provavelmente, já antevendo a condição climática, demonstravam, que haveria uma tempestade e eles queriam evitar. Mas, irmãos, existem tempestades nas nossas vidas que não é uma escolha minha, não é uma escolha sua. São tempestades que vêm de uma forma ou de outra. Vou te dar aqui alguns exemplos. A perda de um ente querido. Irmãos, ninguém quer perder um ente querido, uma pessoa amada, o pai, a mãe, o esposo, a esposa. Momentos ainda mais dolorosos, mais difícil ainda deve ser perder um filho, uma filha. Tudo isso, irmãos, são tempestades que vêm na nossa vida, terrível de ser administrada, dura, difícil, mas é algo que nós não temos como fugir delas. Existem também alguns outros tipos de tempestades que vêm na nossa vida. Por exemplo, algumas doenças. Às vezes, irmãos, você vê, mas como pode? Aquele irmão, aquela irmã está ali se dedicando à ministração, à palavra de Deus, e aquela pessoa se encontra adoecida. Sim, irmãos, às vezes existem doenças que vêm em nossas vidas, que Deus permite, para que nós possamos passar por um processo. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter muito cuidado com isso, de não acharmos que nós, a partir do momento que nós nos convertemos, que nós não passaremos nenhuma dificuldade. Eu e você, meus irmãos, não somos um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nós estamos sujeitos a todas as lutas desta terra. Nós não podemos jamais nos esquecer dessa situação. Então haverá lutas, irmãos, pesadas. Um outro exemplo. Quantos irmãos nossos, neste ano, devido a este cenário de pandemia, perderam seus empregos? Essas pessoas, por um acaso, não tinham fé? Essas pessoas não eram tementes a Deus? Essas pessoas não eram fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas? Muitos, irmãos, eram fiéis aos seus dízimos e às suas ofertas. Muitos estavam e ainda estão presentes nessa caminhada. Mas, por uma tempestade que veio na vida, eles perderam o seu emprego. Irmãos, tem uma grande ministra de Deus, que eu admiro muito, agora me foge o nome dela, mas ela tem uma declaração que mexe muito com o meu coração. Ela é uma mulher dedicada
né, a ministrar a palavra de Deus. E essa mulher estava envolvida em obra missionária, em tantos outros eventos, né, no meio cristão. Quando de repente ela teve um princípio de infarto, né, e ela tendo esse princípio de infarto, ela se voltou a Deus, virou para Deus e falou assim: Senhor, mas eu estou aqui fazendo a sua obra, estou aqui me dedicando, estou aqui fazendo, acontecendo, estou levando a tua mensagem, e é assim que eu sou recompensado com um infarto no coração? E o Espírito Santo naquele momento tratou com ela e disse exatamente o seguinte: olha, você está sendo displicente com a sua saúde, você não tem dormido direito, você não tem se alimentado direito, você não tem feito atividade física. Então isso é uma consequência. É uma consequência. Então, irmãos, nós precisamos ficarmos atentos, pois esse tipo de tempestade, a tempestade natural, ela faz parte. E esse tipo, irmãos, de tempestade pode provocar mudanças radicais. E nós devemos enfrentar como esse tipo de tempestade? Com muita fé e confiança na palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 10, 22 e 23. Abra lá comigo. Eu vou te dar um instante para você abrir. Hebreus 10, 22 e 23. Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, todos os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, irmão, se você está hoje passando por uma tempestade natural, se apegue, tenha fé, se mantenha forte, busque a Deus, separe tempo de meditação na palavra, separe tempo de oração, separe tempo de jejum, separe tempo com Deus, que você irá conseguir. Irmãos, não importa a situação. Tem um louvor que eu gosto muito, que é da Cassiane, que diz, né, que nós devemos louvar a Deus com muito louvor, que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, e nós devemos louvar Ele com muito louvor. Guarde isso, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Bem, irmãos, então nós temos essa tempestade natural. Nós temos um segundo tipo de tempestade, que são as tempestades enviadas pelo inimigo. Quero convidar você a abrir aí em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22 ao 26. Lucas 8, 22 e 26. Acompanhem comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava se inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem? E eles navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Então, irmão, nós vemos aqui uma tempestade trazida pelo inimigo. Quais que são essas tempestades? São tempestades que visam atrapalhar a realização do propósito de Deus na sua e na minha vida. Se nós pegarmos aqui no versículo 22, nós vamos ver que Jesus ordenou. Então houve uma ordenança de Jesus, de ir para o outro lado do lago. Mas por que Jesus deu uma ordenança? Porque ele tinha um propósito nessa mudança de margem do lago. Porque eles iam encontrar, se você continuar na leitura do 28, do 26 em diante, você vai ver que Jesus ele faz um grande milagre, que é o milagre da libertação de um jovem que estava endemoniado. Existia um propósito naquela mudança do lago, de uma margem para outra margem, que era operar um milagre.
Esse tipo, irmãos, de tempestade, ela não é devido a um pecado ou a falta de fé. São situações que o inimigo levanta, buscando intimidar, bloquear e impedir. Então, irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade. E nós conseguimos essa sensibilidade através do quê? Da oração e da meditação da palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos, porque existem situações que levantam-se nas nossas vidas, em que é o inimigo querendo barrar o propósito de Deus. O inimigo, ele quer intimidar você. O inimigo, ele quer bloquear a sua evolução. O inimigo quer bloquear o seu crescimento espiritual. O inimigo, ele quer impedir que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Então, irmãos, devemos estar sempre atentos. Normalmente, em um primeiro momento, nós tendemos a não compreender que uma situação levantada que é uma situação levantada pelo inimigo, em que devemos nos manter firmes buscando a Deus, através da oração e da meditação da palavra. Irmãos, infelizmente às vezes nós vemos muitas pessoas passando por esse tipo de tempestade, e essas pessoas começam a ter a sua fé esmorecida. Ah, mas depois que eu me converti, depois que eu me tornei cristão, que eu fiz um propósito com Deus, muitas lutas têm se levantado contra a minha vida. É luta em casa, é luta no trabalho, é luta na faculdade, é luta na escola, é luta no ônibus, é luta no metrô. É luta em cima de luta. Sim, irmãos. Muitas vezes nós iremos enfrentar muitas lutas, principalmente no início da nossa jornada, pois ainda nós não temos a maturidade necessária, mas o inimigo, ele quer nos atrapalhar, ele quer nos barrar, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Então, eu falo principalmente para você que é recém-convertido, não se esmoreça, se mantenha firme, venha, compartilhe suas lutas e dificuldades com o Ministério Rio de Vida, com nós, que nós poderemos te auxiliar. Nós já estamos nessa jornada há mais tempo e nós temos experiência e podemos compartilhar com vocês. Nós queremos ser o seu apoio. Irmãos, voltando lá em Lucas 8, no versículo 26, nós vemos em claro e bom som que Jesus tinha um propósito. O propósito era encontrar e libertar um jovem. Então, irmãos, nós precisamos nos mantermos firmes. Irmãos, nós precisamos agir, irmãos, igual o bambu. Sabe por que igual o bambu? Porque o bambu, irmãos, ele enverga durante a tempestade. Ele chega a dobrar, ele vai, ele resiste, mas ele não quebra, depois ele volta. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos passar por essas lutas e dificuldades. Vão vir tempestades fortes, tempestades intensas. E nós superamos elas como? Orando, meditando na palavra de Deus, tendo comunhão, compartilhando com aquelas pessoas que nós confiamos, que essas pessoas irão trazer experiências para as nossas vidas. Então, irmãos, não desanime, se mantenha firme. E a terceira e última tempestade, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, são as tempestades em consequência da desobediência. Sim, irmãos, nós temos aquelas tempestades que independem da nossa vontade, que são as tempestades naturais. Nós temos tempestades que são trazidas pelo inimigo, mas só que existem tempestades também que eu e você procuramos, que ela é uma consequência da desobediência. E você vai encontrar o exemplo bíblico dessa tempestade lá no livro de Jonas. Leia todo o livro de Jonas. Eu não vou ler um trecho aqui especificamente, porque é uma história bem conhecida. Eu sei que você conhece. Basicamente, irmãos, Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas, vá para Nínive. O que Jonas fez? Desobedeceu e foi para Tarsis. Devido à desobediência, Jonas e as pessoas que estavam ao seu redor sofreram. E é nisso, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Nós, por muitas vezes, nós ignoramos que a nossa desobediência, além de trazer peso e jugo para a minha vida, traz peso e jugo para pessoas próximas a nós. Isso aconteceu com Jonas quando ele estava no barco. Enquanto ele estava no barco, ele e toda aquela tripulação foi atingida pelo vento. Então você, que é homem, casado, está passando por um momento de luta e dificuldade com a sua esposa, se mantenha firme.
Busque a Deus, abra um diálogo com a sua esposa, não abandone-a, porque se você abandonar, ela irá sofrer, seus filhos irão sofrer. Será que é isso mesmo que você quer? Se mantenha firme, peça, clame a Deus, peça para Deus entrar no seu casamento, não desobedeça a palavra de Deus, que é manter o matrimônio ali firme. Também quero falar com você, jovem. Eu também já fui jovem. E eu sei que por muitas vezes é difícil obedecer pai e mãe. Escutar os conselhos de pai e mãe. Hoje eu sou pai. Então, a partir do momento que eu me tornei pai, eu pude compreender muitas das coisas que minha mãe e meu pai falavam para mim, eu não conseguia compreender. E se você, jovem, faz uma escolha de desobediência, que é se envolver com más companhias, com drogas, com alcoolismo, com a prostituição, não será só você que será atingido. Sua mãe, seu pai, todas aquelas pessoas que te amam também serão atingidos. Você quer isso para a sua vida? Não, irmão. Não creio que você queira isso. Eu quero que você quer viver e viver em abundância o plano de Deus. Então não fuja da sua responsabilidade. Não seja desobediente, porque existem tempestades que nós escolhemos. Quantas vezes nós fazemos más escolhas? Né? Quantas vezes, um outro exemplo muito comum que muitas vezes nós vemos, a moça está lá empolgada, conheci esse fulaninho que eu amo, foi amor à primeira vista. Chega uma pessoa dando conselho, olha, esse rapaz é complicado para você. Ele tem um péssimo relacionamento com a mãe, com o pai, ele está com más companhias. Não, mas eu amo, porque o amor, porque isso, porque aquilo outro. E ela recebe conselho de 1, de 2, de 3, de 4 pessoas. Né? E ela ainda insiste nesse erro. Minha irmã, você que está aí em fase de namoro, a primeira dica que eu te dou é: veja o relacionamento desse seu namorado com a mãe. Se ele falta com respeito com a própria mãe, quanto mais dirá com você no futuro. E muitas vezes, muitas pessoas chegam para você te aconselhando e você insiste naquele erro, quer desobedecer. Depois, resolve sair de casa, enfrenta uma gravidez precoce antes do tempo, onde existe uma série de consequências por aquela desobediência. A criança vai ser sempre amada. Com certeza, irmãos, eu não duvido de que vai ser amada por você, pelos avós, aquele mesmo que você um dia não quis escutar, os avós irão amar. Mas desse ponto em diante, tudo mais será mais difícil para você, porque você fez algo fora do tempo. Não era o tempo ainda. Não era este o plano de Deus para a sua vida. Então você vai ter que fazer um esforço adicional, um esforço extra para poder superar isso. Então fique atenta. Né? A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que existe sabedoria na multidão dos conselhos. Não devemos ser desobedientes. Outro exemplo clássico que nós vemos também, às vezes eu vejo algumas pessoas, né, as pessoas não têm a menor disciplina financeira na vida. Por muitas vezes eu vi algumas pessoas dizendo assim: porque o inimigo me fez eu gastar muito no cartão de crédito. Irmão, eu faço um desafio para você. Se você me comprovar que o inimigo fez você gastar no cartão de crédito, eu te reembolso em dobro essa despesa. Irmãos, o inimigo ele não pode, irmãos, te obrigar a nada. Então é uma escolha ruim minha. Foi uma escolha ruim minha. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Eu fiz uma escolha ruim. E nós tendemos sempre ao quê? A botar a culpa no outro. Não foi minha culpa, foi culpa do diabo. Não, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha filha. E onde está a nossa responsabilidade aí? Nós precisamos ser maduros, irmãos. Nós precisamos parar de transferir a responsabilidade nossa para outro. É muito fácil, sabe? É muito fácil nós culparmos os outros. Agora, difícil mesmo é mudar o caráter, é mudar a atitude. E isso, irmãos, não é vergonha. Todos nós estamos sujeitos a más escolhas. Eu já fiz más escolhas na minha vida. Já fiz más escolhas financeiras, que me trouxe consequências, que eu levei anos para ajustá-la. E talvez isso tenha acontecido com você.
E como que você arruma isso? Se colocando na presença de Deus. Irmãos, não adianta. A palavra de Deus é muito clara, né? Que nós não devemos nos enganarmos. Acompanhe lá comigo. Abre lá. Efésios 5, capítulo 6. Efésios 5, capítulo 6. Diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então a pessoa vai, apronta, desobedece, faz tudo errado, faz tudo aquilo que não está de acordo com o padrão de Deus, tudo aquilo que está diferente do que a esposa orientou, do que o marido orientou, do que os pais orientaram. E lá na frente fala assim, eu não tive sorte na vida. Foi uma escolha, irmãos. É uma escolha. Então cabe a você a mudar drasticamente. Nós não vemos, irmãos, em nenhum momento usar desculpas. Deus não dá uma atenção, né? Deus não dá uma tentação maior do que a gente possa suportar. Tem pessoas que chegam a este cúmulo, irmãos, de botar a culpa em Deus. Mas Deus me deu um fardo muito grande. Abra lá comigo. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você e eu, sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que a possam suportar. Então, irmãos, não adianta. Nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Não terceirize a sua responsabilidade. Seja homem, seja mulher, assuma suas responsabilidades, né? Puxe para você essa responsabilidade. Não terceirize, não delegue a outro. Não delegue a Deus, muitas vezes que nem nós lemos agora. A palavra de Deus é clara. Deus não dá um fardo maior do que nós. Não podemos, irmãos, suportar. Então, irmãos, são esses tipos de tempestades que nós enfrentamos. A tempestade natural e a tempestade enviada pelo inimigo sempre estarão presentes. Sempre, irmãos. Irmãos, não se faz marinheiro bom em mar calmo. Se você, irmãos, nunca passou por uma tempestade na vida, você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu já passei por muitas lutas e tenho certeza que não vou passar por muitas. E eu clamo a Deus, peço a Deus para que me dê sabedoria para encará-las. Que eu tenha, né, vou usar uma palavra da moda agora, que eu tenha resiliência. Né? O que é a resiliência? Né? Na física, é a capacidade que um corpo tem, né, de se deformar e voltar ao seu estado original. Isso é resiliência. Então a tempestade ela vem forte. Né? Eu volto com você no exemplo do bambu. O bambu ele enverga, ele passa por luta, passa por dificuldade, se mantém firme. Mas depois ele volta à sua posição natural. E assim temos que ser, eu e você. Nos mantemos firmes. Então não importa, irmãos. Eu gosto muito, irmãos. Lá em Abacuque, quando Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, eu estarei contigo, meu Senhor. Irmãos, estarmos, irmãos, ali, somente no momento, né, da abundância, é fácil. É fácil, irmãos, nós sermos fiéis no momento da abundância. É fácil nós mantermos um relacionamento, né, conjugal quando está tudo bem. Todo mundo empregado, com bastante dinheiro, não falta nada de casa. E no momento da adversidade. Você que casou, você lembra lá no altar? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Em todos os momentos. Se mantenha firme, irmãos. Se mantenha firme. Não se esqueça disso. Então, irmãos, a tempestade natural e as tempestades enviadas pelo inimigo, não tem como a gente nós escaparmos dela. Mas as tempestades, em consequência da desobediência, nós podemos evitá-las. Nós podemos. E nós evitamos como? Aprendendo mais de Deus. Praticando o que nós aprendemos.
fugindo de toda a aparência do mal. E eu te faço esse convite. Fuja de toda a aparência do mal. Se mantenha firme, para que você não venha a passar em lutas em consequência da desobediência. Eu quero trazer, irmãos, mais um versículo para vocês. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28, nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, Deus tem um propósito na sua vida. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tá? Irmãos, não confunda abundância, não confunda prosperidade com bens materiais. Não confunda. Ter uma vida abundante, ter uma vida próspera, é ter tudo aquilo que é necessário para mim e para as pessoas próximas a mim. É tudo aquilo que é necessário e que eu possa compartilhar com as pessoas próximas. Irmãos, essa semana li, né, uma notícia de que um banqueiro, né, considerado o homem mais rico do Brasil, né, ele faleceu. A fortuna particular dele, isso é a fortuna particular, é estimada em 80 bilhões de reais. Esse homem era muito rico. Muito rico. Eu acho que se pegarmos esses 80 bilhões de reais e dividíssemos para cada família do Parque Rafael, acho que todos aqui já estariam muito bem do ponto de vista financeiro. E ele morreu. Irmãos, nós jamais podemos esquecermos disso, irmãos. Nossa vida nessa terra, ela é um sopro. Ela é passageira. E nós estamos aqui, irmãos, pensando na glória. Então, irmãos, entenda. Todo recurso financeiro que Deus colocar na sua mão é para você ser bênção para a sua família, para a tua igreja, para a tua comunidade, para as pessoas próximas a ti. Toda a saúde que Deus te dá é para que seja benefício para a sua família, para que você possa gozar, aproveitar com eles, para que você possa se dedicar à obra de Deus, para que você possa fazer a diferença na comunidade local. Toda a bênção que Deus derrama, irmãos, Deus nos fez seres sociáveis. Nós não somos, irmãos, para vivermos isolados. Nós não devemos, irmãos, vivermos isolados, viver em solidão. Nós devemos, irmãos, compartilhar tudo que nós temos. Então, do que adianta, irmãos? Tem uma música antiga que diz, né? Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome. A justiça hoje pede a sua cabeça. Então, irmãos, do que adianta eu ter 20 camas, 20 pratos, se eu não poder compartilhar com a pessoa próxima? Deus quer, irmãos. Esse é um grande segredo, irmãos, que nós temos. É por isso, irmãos, que a matemática de Deus, às vezes nós não conseguimos compreender. É dano que se recebe. Nós multiplicamos dividindo. Como assim? Sim, nós multiplicamos dividindo. Dividindo tudo aquilo que Deus traz em nossas mãos. E eu clamo que você possa, nesse momento, ter essa consciência, que o Espírito Santo possa agora fazer uma divisão, que você guarde esta palavra no seu coração e entenda que existem situações na vida que não tem como nós fugirmos, que existem situações, tempestades que o inimigo traz e que existem situações que nós procuramos, mas eu creio que Ele é fiel e justo para derramar sobre você toda a sorte de bênçãos, e quando essa sorte de bênçãos estiver sobre você, você irá compartilhar e você também será grandemente abençoado. Amém? Gostaria de convidar você agora, já na reta final, de nós orarmos e dedicarmos um tempo para Deus. Ao terminar esse vídeo, irmãos, vá na intimidade do seu quarto ou no cômodo ao qual você tenha intimidade, ore a Deus e clame a Deus, rasgue o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta palavra, meu Pai, que o Senhor trouxe, meu Pai, para nós. Senhor, que nós possamos, meu Pai, compreendê-la, meu Pai, e colocarmos, meu Pai, em prática.
Senhor Jesus, que nós possamos, meu Pai, entender que existem, meu Pai, tempestades, meu Pai, que são, meu Pai, naturais, que fazem parte, Senhor, do ciclo da vida, meu Pai. E que nós, meu Pai, ao nos depararmos com essas tempestades, que nós possamos, meu Pai, confiar em Ti, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, fazer, meu Pai, igual, meu Pai, Pedro fez, meu Pai, estender a mão e segurar, meu Pai, firme em Ti, meu Pai, e voltar, meu Pai, ao barco, meu Pai. Pois é nisso, meu Pai, que nós confiamos. Nós possamos estender a mão, segurar em Ti, meu Pai, e voltar para a nossa vida, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, saber, meu Pai, viver, meu Pai, o luto. Que nós possamos, meu Pai, saber viver, meu Pai, as privações. Senhor, para aquelas tempestades, meu Pai, que o inimigo levanta contra nós, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, ter a sabedoria, meu Pai, de passar, meu Pai, por este deserto, meu Pai. Firme, meu Pai, louvando e Te adorando, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, Te louvar, meu Pai, em meio, meu Pai, às tempestades levantadas pelo inimigo. Pois nós sabemos, meu Pai, que com o Senhor a vitória é certa, meu Pai. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que com o Senhor, meu Pai, não existe derrota, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, seja, meu Pai, no plano físico, meu Pai, ou no plano espiritual, meu Pai, nós teremos, meu Pai, vitória em Ti. Senhor, e para aquelas tempestades, meu Pai, que nós mesmos provocamos, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, aprender com elas, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, ser inteligentes, meu Pai, e aprendermos com elas, meu Pai, que nós possamos ir além, meu Pai, que nós possamos ser sábios, meu Pai, e identificar, meu Pai, essas tempestades, meu Pai, na vida, meu Pai, das pessoas e não cometermos, meu Pai, os mesmos erros, que nós possamos agir com sabedoria, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos auxilie, meu Pai. Que nós possamos ter um coração, meu Pai, aberto a Ti, meu Pai. Em buscar a Ti, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, meditar na Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos estudar a Tua palavra. Entender, meu Pai, a Tua revelação, meu Pai, para nós. Que nós, meu Pai, não venhamos, meu Pai, depositar, Senhor, a nossa fé, meu Pai, em homens, em objetos, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Pai, depositar a nossa fé, meu Pai, na nossa conta corrente, nos nossos investimentos, nos nossos carros, nas nossas casas, meu Pai. Todas essas coisas são boas, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar, meu Pai, com cada uma delas, meu Pai. E nós sabemos também, meu Pai, que o dinheiro, meu Pai, é um péssimo patrão, mas um excelente servo. E que nós possamos colocar, meu Pai, todos os recursos que o Senhor põe em nossas mãos como nossos servos, como os nossos empregados, jamais como nossos senhores. Que o Senhor esteja acima de todas as coisas. Que nós não estivermos, Senhor, presos, meu Pai, a estas coisas. No nome de Jesus, eu declaro, meu irmão, esta bênção sobre você. Receba, no nome de Jesus. Eu amo a sua vida. Amém?